Legal, pessoal, bom dia. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo o time da Office Connection que fez esse convite para a gente, para a Pitá, fez esse convite para mim. É muito importante a gente estar aqui hoje, a gente agradece muito a vocês e, claro, que agradece muito também a todo mundo que está aqui ouvindo, escutando e, enfim, a gente vai ter aí uma conversa bacana hoje, né? Então, a gente trouxe como tópico aí para hoje, né? Essa conversa aberta, eu gosto de chamar de conversa porque eu acho que a gente está num grupo pequeno aqui, a gente vai ter uma oportunidade bem legal de poder ter um pouco mais de troca de quando a gente está num grupo maior, né? Então, nosso ponto aqui é a importância das escolhas na construção de um design mais sustentável, né? Esse tema tem aparecido recorrentemente, a gente consegue ver isso nas agendas aqui, tanto das palestras daqui, quanto de toda a Revestir, né? Mas antes, vou fazer uma breve apresentação para vocês entenderem quem sou eu, o que eu faço, o que a Pitá faz, né, para quem não conhece. Então, eu sou o Rafael, pode me chamar de Rafa, ninguém me chama de Rafael, tá dentro do escritório. Eu sou o diretor de projeto e de criação dentro da Pitá, né? E o que a Pitá faz, né? A Pitá a gente considera um escritório criativo que acaba ultrapassando muito as barreiras de só focar em arquitetura, mas a gente tem a possibilidade de criar muitas coisas. É um escritório que está focado nesse olhar criativo dos arquitetos e trabalhando com um time multidisciplinar, né? E eu acho que isso tem guiado muito as nossas escolhas, muito os nossos produtos, muito o que a gente tem feito nos últimos anos. A Pitá tem escritório tanto no Rio quanto em São Paulo, né? A gente está mais ou menos aí em 70 arquitetos. E a gente tem um desafio muito grande nessa parte criativa, que é sempre estar olhando para questões do mundo, ou seja, como que o mundo está andando e como que a gente pode resolver e trazer respostas para o mundo, respostas positivas em relação às problemáticas do mundo através do design, através da arquitetura, né? Eu acho que esse é o nosso principal foco aqui. E aí, eu convido todo mundo aqui para a gente fazer um desafio, né? Geralmente, quando a gente fala de qualquer tópico, é muito mais simples a gente tentar trazer respostas muito rápidas. E como uma pessoa criativa, né, esse é o meu desafio dentro do escritório, né, eu não produzo, né, eu não sou o responsável criativo de todos os projetos. A gente tem um time bem engajado, a gente tem um time super colaborativo, né, e dentro da Pitá eu tenho esse trabalho de entrar dentro desses times e provocar questionamentos, provocar questões, olhar para o design e entender como que a gente pode fazer melhor, como que a gente está respondendo realmente as questões, não só dos nossos clientes, mas essas questões de mundo. E o desafio que eu faço aqui hoje para a gente é de tentar não trabalhar com respostas, mas tentar trabalhar um pouquinho mais com esses questionamentos, né? Nos tirar dessa casa e nos produzir mais dúvidas, mais questões do que respostas, né? E aí, quando a gente foi convidado, né, me veio muito na cabeça que tema trazer, o que a gente poderia abordar e como que a gente poderia trazer esse tema aqui. E para mim ficou claro, né, pelo menos eu tentei ir mastigando isso dentro do meu pensamento, que é o de como que a gente tem visitado outras feiras como essa, como a Revestir, mas outras feiras de design, não só aqui em São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo, né, com esse olhar um pouco mais amplo. E aí a gente tem sentido algumas questões nos últimos anos e essas questões vão nos movimentando e vão nos levando para outros caminhos, né? E aí a primeira pergunta que a gente faz, né? Então, vamos lá, vamos lembrar. A gente tem aqui, nessa semana, né, acontecendo a Revestir e a Design Week São Paulo. São dois eventos que chamam muito a arquitetura, que nos provocam muitos questionamentos, né? A gente vai ter Casa Cor, a gente vai ter uma série de eventos no Brasil rolando e várias semanas de design em várias cidades do nosso país, né? A gente tem feiras externas, a gente tem Milão, aqui para o mercado corporativo a gente tem a Orgatec, a gente tem a Neocon, enfim, muitas coisas acontecendo. Em todas essas feiras, eu acho que quando a gente pensa no primeiro momento o que a gente está indo lá fazer, o que se provoca do que a gente está indo construir, a gente pensa em alguns momentos, né? Então, primeiro, ver produto, principalmente aqui na Revestir, né? A gente está querendo entender as inovações, entender o que está acontecendo no mercado. A gente está querendo se conectar com inovações, ser mais criativo, descobrir o que está acontecendo e como que a gente pode usar isso dentro do nosso produto, do nosso design, da nossa arquitetura, né? Claro que também para ter momentos como esse, de educação, de inspiração, de networking, mas, sobretudo, a gente veio com algumas questões dentro do escritório, né? Como que a gente pode
pensar um pouco mais o que tem por trás de tudo que a gente tem consumido, né? E quando a gente fala de consumo, a gente não está falando só dessa feira, dos materiais, dos produtos. A gente está falando até das referências, né? A gente está dentro de um mundo e dentro de um contexto de aceleração que qualquer rede social, qualquer aplicativo que você abre, você recebe uma enxurrada de informação, uma enxurrada de conteúdo. E aí, como que a gente consegue filtrar toda essa informação e entender o que funciona para a gente, o que é melhor para o nosso produto, o que está coerente com as nossas escolhas, coerente com o nosso propósito, né? Isso na arquitetura, isso acho que em todas as casas, né? Mas quando a gente traz para a realidade de feiras como a Revestir e de feiras de design ao redor do mundo, a gente trouxe algumas questões que nos ajudam a construir esse filtro. Então, como a gente tem feito esse filtro dentro da Pitá, né? Primeiro, a gente tem nos questionado como que são os processos de criação desses produtos, desses materiais, de tudo que a gente está vendo, né? Qual é o processo criativo por trás dessa peça? Qual é o processo construtivo? Como funcionou a escolha desses produtos, né? De onde vêm esses materiais? Quem está produzindo? Uma pergunta que a gente faz muito pouco. Para quem esse material? Esse material de fato é acessível? Todo mundo consegue consumir ou não? Se ele não é, para que público que ele está dedicado, né? É para o público que a gente está querendo como cliente ou não, né? Então, são vários filtros que a gente tem feito. E quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente começa também a olhar um pouco mais. Como que é o descarte disso no futuro? Como que a gente vai ter essa relação com esse produto lá na frente? Não só olhar para a escolha de agora, mas olhar para o futuro, né? Como que a gente pode usar? E o mais importante, que tem aparecido com muita frequência, né? A questão das certificações. Que são temas muito importantes, elas nos ajudam a filtrar uma lista de fornecedores que podem ser interessantes para esse momento que a gente está muito preocupado com sustentabilidade. Mas a gente não pode se limitar a isso, né? A gente foi descobrindo, né, que tem uma série de fornecedores pequenos, pequenas empresas, pequenos produtores que ainda não têm capacidade de conseguir uma certificação por custo, mas que são fornecedores super capacitados e têm uma linha de produção muito interessante, muito coerente dentro desses conceitos de sustentabilidade, né? E aí, quando a gente começa a fazer esse filtro e quando a gente começa a colocar tudo isso na balança, aparecem várias respostas. Claro que todas essas perguntas que a gente faz aqui não são perguntas literais, né? A gente não chega aqui na feira e vai fazendo essa pergunta para todos os nossos fornecedores. Mas são perguntas que a gente traz dentro da gente e, de alguma maneira, a gente consegue encontrar essas respostas com 2 ou 3 palavras com esse grupo de pessoas, né? E a gente tem recebido algumas respostas. Novamente, não são respostas literais, e aqui a gente está entre 2 caminhos, né? O caminho das surpreendentemente positivas e das surpreendentemente negativas. São 2 extremos, mas a gente tem uma ponte gigantesca, um caminho gigantesco entre esses dois lados, né? Quando a gente está falando das surpreendentemente positivas, a gente está falando de muitos fornecedores, de muitos produtores que a gente pode encontrar aqui na Revestir mesmo, que muitas vezes a gente não conhecia ou que a gente tinha uma determinada fotografia deles e que de repente a gente descobre que eles estão lá muito atentos nos problemas que a gente está enfrentando no mundo e eles estão produzindo materiais e produtos que estão totalmente conectados com esse novo universo, com essas novas problemáticas globais, né? E de um outro lado, indo para o outro oposto, né? Lembrando que a gente tem um grande caminho aí no meio, a gente encontra as surpreendentemente negativas, né? Respostas muito negativas. Então, são produtores e designers que muitas vezes são super conceituados no mercado, que a gente entende que tem uma super aderência com o nosso negócio, com os nossos clientes, e de repente a gente percebe que toda aquela linha, toda aquela cadeia de produção por trás daquele produto, daquele designer, na verdade ele está focando 100% na estética, ele está trazendo um produto que não está ajudando a gente a responder essas questões e nem está dentro desse filtro que a gente acabou colocando aí como abordagem para esses valores, né? E aí vem alguns exemplos que eu acho que ajudam bastante a gente entender como que isso tem acontecido, né? Dentro do escritório a gente trabalha, a gente tem esse time multidisciplinar, né? Então tem engenheiro, tem arquiteto, tem designer, todo mundo trabalha com uma série de marcas, produtos e outros designers e outros colegas, né? E numa dessas provocações, isso acontece com muita frequência, né? A gente estava com um outro arquiteto que estava mostrando um projeto incrível, assim, belíssimo, de um projeto muito bacana, com todo um conceito de sustentabilidade, de escolha de materiais, de escolhas de produto,
um prédio assim que realmente chamava muita atenção pelo que ele estava sendo produzido e por todo o conceito que tinha por trás, né? E claro que quando alguém está compartilhando alguma coisa, e principalmente focado nesse universo que tanto engaja a gente, ou que ultimamente tem nos provocado bastante, a gente também compartilha os nossos conhecimentos, o que a gente tem feito, as matérias que a gente tem usado, os produtores que a gente tem encontrado. E nesse caminho eu apresentei, nós, o escritório, né, de fato apresentou um produto que a gente tem usado, que era de um fornecedor muito incrível, não sei se todo mundo conhece, com certificação de empresa B, que é uma certificação de um produto extremamente sustentável, tem toda uma base muito bem consolidada, e é um produto, nesse produto específico que eu estava mostrando, era um produto plástico, né? Então eles recolhiam garrafas PET, eles tinham um trabalho até de rastreamento desse produto e tinha toda uma cadeia de design circular muito bem clara. E quando eu terminei de explicar, veio a resposta surpreendentemente negativa que eu falei lá atrás. Então esse mesmo arquiteto falou, poxa, mas isso aqui provavelmente não é sustentável, é plástico. Plástico não é sustentável. E aí quando você começa a perceber, quando bate o sino, você vê que todo aquele projeto que tinha sido apresentado com um discurso super bacana de sustentabilidade, na verdade, ele estava focando na estética sustentável. Ele não estava, de fato, preocupado com as questões do mundo. Então, a gente acaba caindo nessa roubada com muita frequência, né? E a gente acaba se decepcionando até com os nossos heróis, com o que a gente acredita. Enfim, sempre que chega nesse mundo da decepção, a gente vale lembrar algumas coisas, né? Então, até agora, eu tenho falado muito desses produtos, da coisa da sustentabilidade, de como que a gente tem abordado isso dentro do escritório, mas vale lembrar o porquê que a gente está abordando isso dentro do escritório, e essa é uma das causas que a gente o tempo inteiro precisa relembrar, recordar, para poder continuar e seguir nosso caminho, mesmo nesses momentos que geram um pouco de frustração, um pouco de decepção, né? E aí, qual que é esse lembrete principal e que eu acho que todo mundo sabe, mas a gente acaba esquecendo, né? O mundo não tem mais tempo e a gente faz parte dele, ou seja, a gente tem que sim se responsabilizar pelas soluções e de como que a gente vai resolver isso, né? E aí alguns lembretes aqui para todo mundo, né? O Brasil é o quarto maior emissor de CO2 no mundo. 37% da emissão de carbono está conectada com edifícios, ou seja, está conectada com a nossa área, tá? Claro que não é só na construção civil, a gente está falando também da própria operação dos edifícios, ou seja, como que eles se mantêm conectados, ligados com energia, com água, enfim, todo um processo. E a temperatura do planeta tem subido cada vez mais desde os processos de industrialização dos anos 70, principalmente no Brasil, tá? E aí vale um lembrete que eu acho que ajuda bastante a gente a identificar isso. Se a gente pudesse representar a população mundial dentro de um range aí de 100 anos, a gente está falando que em 1924 a população mundial representava essas duas bolinhas aqui. Quando a gente pula para um período de 100 anos, em 2024, a gente tem 4 vezes essa população. E aí vem aquela pergunta clássica, o tamanho do planeta mudou? 0, continua o mesmo. Então, se a gente tem 4 vezes uma população dentro do mesmo lugar, a gente tem que pensar em estratégia de como que alimenta toda essa galera, de como que a gente dá educação para todo esse povo, como que a gente coloca moradia digna para todo esse pessoal. Cara, e o problema é gigantesco. E não tem uma pessoa, um super-herói ou um político que vai pensar em todas essas soluções e vai trazer a fórmula mágica para resolver esse problema gigantesco que a gente criou, né? Mas cada um pode fazer o seu pedaço, né? E aí a gente tem uma coisa muito legal que é o nosso pedaço da construção civil, da arquitetura, e a gente tem muita responsabilidade. Se a gente vive dentro desse planeta, a gente tem a responsabilidade em ajudar a construir esse novo cenário, e, enfim, a gente acredita que fazendo isso a gente começa a criar uma rede de apoio, e isso sim tem muito mais movimento do que esperar uma solução mágica, uma solução heróica de uma pessoa específica, né? Enfim, e aí vem algumas perguntas que a gente tem feito dentro do escritório. E aí eu tô colocando perguntas que vale a pena, né? A gente não tá... Eu não tô querendo trazer aqui respostas, eu não sou nenhum messias da sustentabilidade, tá? Nenhum mega técnico de sustentabilidade, mas a gente tá trazendo perguntas porque elas são essas as perguntas que foram nos guiando nessas escolhas e hoje... não que a gente seja o máximo de exemplo, mas eu acho que hoje a gente está se sentindo mais confortável em fazer parte da solução desse problema, né? Então, como que a gente pode desconstruir os conceitos e crenças limitantes que a gente ouve
de dentro do nosso escritório, de colegas, de pessoas que estão ao nosso entorno, né? O produto sustentável é mais caro? Eu tenho ouvido essa pergunta com muita frequência. Mas será que a gente precisa ter aquele projeto inteiro de madeira engenheirada que está custando uma fortuna? Ou será que a gente tem soluções que estão ali na nossa frente e que a gente não está batendo o olho porque a gente está fixo nas soluções que a gente conhece, talvez fixo nas certificações que a gente conhece, principalmente no mundo corporativo, né? Como que a gente pode ser mais criativo em torno disso? Outra pergunta que eu acho que muito engraçado que tem aparecido com frequência é se esse produto precisa ter aparência de reciclado. Cara, acho que a gente está abrindo um pouco mais a cabeça para isso, né? Se a qualidade é inferior, e a pergunta que tem aparecido aí com muita frequência, né? Quando o cliente tem um budget alto, ele vai trocar os materiais que ele conhece, que muitas vezes não sabe muito bem de onde está vindo, por um material que tem uma certificação B, que está dentro de um quesito bacana de sustentabilidade, né? Como que a gente pode fazer essa virada? E aí, voltando para o tema das feiras, né? Porque ele tem uma importância aqui na nossa conversa, a gente foi, há algum tempo atrás, descobrindo novas feiras e lugares que talvez não sejam tão comuns, né? Não esteja assim tão perto do nosso repertório, principalmente o repertório corporativo. E aí a gente foi para a London Design Festival, que obviamente é uma feira em Londres, né? Mas ela tem essa cara de ser uma feira multidisciplinar, né? Então a gente está conectando arte, a gente está conectando moda, a gente está conectando design, a gente está conectando uma série de produções criativas dentro dessa feira, né? E aí, para quem não conhece, eu trouxe essa referência que ela é bem bacana, que para quem é arquiteto, né, está trabalhando nesse contexto, já deve ter usado muito como referência, pegou isso muito no Pinterest, né? Essa é uma instalação que aconteceu lá na London Design Festival em 2021, né? Onde o Fujimoto conseguiu construir essa interação junto com desenvolvedores de tecnologia e tinha uma sensação muito inspiracional, porque você conseguia andar com óculos e essa medusa, que é o nome da obra, interage, você tem algumas percepções de tempo e espaço muito interessantes, né? E essa medusa estava posicionada dentro de um dos museus de Londres, que era a sede desse festival, que era a sede dessa Semana de Design de Londres, né? E aí, além de toda essa parte multidisciplinar, criativa que tinha, a gente tinha uma parte muito legal, que era o que nos atraía muito, principalmente para responder essas dúvidas e esses pontos que a gente tinha em relação a essa nova construção, esse olhar de sustentabilidade, que eram os fóruns, né? Então, dentro desses fóruns que aconteciam dentro do museu, a gente recebia vários líderes criativos do mundo do design. Eles traziam essas questões que estavam muito conectadas com a nossa pauta, com o que a gente queria aprender mais, né, que era justamente dessa escolha de sustentabilidade, de escolhas mais responsáveis de produção. E aí a gente conseguia compartilhar ideias e conseguia ouvir muito das soluções que eles tinham criado dentro daquele universo deles, né? Então, parecia que as coisas estavam mais próximas e que a gente estava conseguindo ali chegar num caminho muito legal, e realmente estava. Eu acho que valeu muito a pena essa experiência, né? E aí, dentro da feira, num desses fóruns, teve um arquiteto fantástico que apresentou, eu realmente não me recordo o nome dele, mas ele fez uma apresentação maravilhosa de como que ele estava dentro dos projetos, dentro do escritório dele, conseguindo aplicar uma série de novos processos construtivos focados em sustentabilidade, focados nessa cadeia de design circular, movimentando muita coisa interessante, e como que ele estava criando todos esses produtos, como ele estava criando essa arquitetura, ele compartilhava toda essa experiência dele, compartilhava todo esse material, e obviamente a gente estava encantado, né? Era ali que a gente, de alguma maneira, queria chegar ou queria alcançar, né? E aí, no final da palestra, teve aquele momento clássico de perguntas e tudo mais, e um dos arquitetos levantou a mão, porque querendo saber, admirando e falando que era super bacana, super interessante. E aí, esse arquiteto perguntou, tá, mas e aí, quando o seu cliente fala para você que não dá, que ele tem dúvidas sobre o tempo, porque o cara faz um laboratório, né, para conseguir gerar todas essas soluções, né? O cliente não tem tempo, o cliente não está 100% engajado nessa causa, o que você faz? Como que você convence ele? Como que você desdobra isso? E a resposta dele foi aquela resposta que doeu no nosso coração, né? Ele falou, cara, eu desisto do cliente, vai ter outro cliente lá que vai querer meu design e não tô nem aí, vamos para a próxima, né? Ele não falou óbvio desse jeito, mas nos levou a crer que era algo em torno disso, tá? E aí como que a gente reagiu, né? Primeiro, uma frustração enorme, porque se a gente foi buscar
essa resposta de como convencer os clientes, de como que de alguma maneira a gente pode ser um agente de transformação, ali o nosso mundo caiu. Se o cara que tem uma super especialização, que ele está super engajado nessa causa, não consegue convencer o cliente, como que a gente vai convencer esse mesmo cliente, ou enfim, um cliente aqui do nosso lado? E aí a gente chegou em na verdade, duas leituras, né? Depois que a gente voltou para casa e começou a bater um papo. A primeira leitura é que talvez isso tenha incomodado muito porque não faz parte do nosso DNA Pitá, de trabalhar, né? A gente entende que o cliente está no centro do nosso negócio, e que se tem algo que movimenta aquilo, é o cliente, né? E principalmente porque a gente está muito mais aberto ao diálogo. Eu acho que não só a Pitá, eu diria talvez uma característica da cultura do brasileiro, né? A gente está muito mais aberto a questionar, a conversar, a tentar chegar num meio de caminho, a fazer uma negociação, né? A gente não tem 880, a gente tem aí uma ponte gigantesca entre esses dois números. O segundo ponto que ficou claro para a gente é que a gente entende dentro do escritório que a gente pode ser um agente de transformação, né? E na nossa realidade, se você não fizer esse projeto, se você não agarrar esse cliente e tentar trabalhar com a possibilidade que você tem de transformar ele, mesmo que seja numa camada que ainda não é a camada ideal, mas é uma porcentagem, se você conseguir mudar alguma coisa dentro da cabeça dele, para nós já é bacana. A gente prefere chegar nisso porque provavelmente vai ter um outro arquiteto, uma outra engenharia que vai produzir aquilo e eles talvez não estejam conectados com esse nosso propósito. É melhor conquistar um pouco do que perder 100%. E, por fim, veio um outro contexto que, para a gente, pelo menos para mim, ficou muito claro no finalzinho do ano passado, que é, no contexto que a gente está vivendo, faz sentido rejeitar um cliente? Aí eu trago uma pesquisa do CAL, né? Então, essa referência de São Paulo, né? Não sei se tem alguém aqui de outro estado, talvez essa pesquisa não faça tanto sentido, mas para quem está aqui em São Paulo, né? 12%, eu não sei se todo mundo já tinha visto isso, mas é meio chocante, 12% dos arquitetos formados, a gente não está falando de estagiário, a gente está falando de arquiteto formado, ganham até R$ 1.320. Mais 26% ganham entre R$ 3.960. E só uma porcentagem pequena ali ganha até R$ 6.600. Com essa realidade, você vai conseguir falar para o teu cliente que você vai desistir, que vai vir outro cliente, que você vai fazer melhor e que... Não existe. Eu acho que isso talvez seja uma realidade europeia, talvez isso não estivesse dentro do nosso contexto. E aí, quando a gente volta para o Brasil, com essa pulga atrás da orelha de como que a gente consegue, de alguma maneira, tentar mexer isso, pelo menos dentro do que a gente pode, a gente chega em algumas conclusões, né? E aí é gostosinho quando a gente sai, acha que a grama do vizinho é mais verde, todo mundo já deve ter passado por essa experiência, você vai visitar um lugar achando que você vai encontrar as respostas mais incríveis e aí você cai do cavalo, porque o mundo não está tão diferente assim, né? Claro que tem regulamentação, é um outro universo, mas o contexto é completamente diferente. Aquelas soluções não vão funcionar para cá. Talvez a gente fez aqui uma leitura, né, do que a gente pode extrair daquilo, o que a gente pode extrair daqui, da Revestir, ou de qualquer lugar que a gente esteja no mundo e trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto. E aí, quando a gente está falando de problemáticas complexas, de problemas complexos, o brasileiro tem 3 características que muitas vezes são tratadas ali como características não tão interessantes ou que podem ter uma dúbia interpretação, mas que para a gente é essencial. Para resolver problemas complexos, se precisa exatamente dessas 3 características, né? A primeira é a adaptabilidade, então aquela coisa que foi muito negativa antigamente, né, que era tratada como jeitinho brasileiro. Cara, o jeitinho brasileiro fez a gente resolver muita coisa aqui dentro, né? Fez a gente chegar em lugares com uma infraestrutura pequena, com uma verba baixa, em relação a tudo, né? Em relação à política, a contexto social, e a gente resolveu. As pessoas estão lá, estão vivendo, né? O segundo, então, esse de adaptabilidade é primordial. O segundo é a questão do diálogo. A gente sabe que a gente não vai rejeitar nada, que a gente tem um poder de convencimento muito maior, a gente tem uma coisa da troca muito fundamental que está dentro da nossa característica e que a gente pode usar assim como ferramenta de resolução. E por fim, a resiliência, a resistência que a gente tem dentro da nossa característica brasileira de pegar problemas complexos e ir até o fim, né? E aí, para quem gosta de meme, sempre tem aquele meme famoso dos brasileiros, né, que deviam ser estudados pela NASA e deviam mesmo, porque a gente acaba fazendo coisas muito fantásticas. E aí, quando a gente traz isso para dentro de casa e realmente começa
discussões, essas abordagens, e começa a trazer isso para um campo de troca, isso a gente faz com muita frequência dentro da Pitá, né? A gente entende que os problemas precisam ser compartilhados, a gente precisa gerar solução em conjunto. A gente chega em 4 pontos principais, né? E aqui eu não trago as respostas desses pontos, mas eu trago os questionamentos que foram aparecendo e que fizeram a gente tratar como possíveis soluções para isso, né? E aí o que aparece? Primeiro, talvez é que a gente possa, principalmente quando a gente pensa naquela característica do diálogo, né? Como que a gente pode criar alianças com os clientes? Os clientes, eles não são nossos inimigos, cara. Eles são o que faz nosso negócio girar. No fim, a gente está trabalhando todas essas problemáticas de resolver um crescimento populacional absurdo desses últimos 100 anos, porque a gente acredita em pessoas, porque a gente quer sobreviver, né? Então, como que a gente pega esses clientes que estão ali construindo, que tem uma problemática, que a gente precisa ajudar eles e trazem eles como amigos, como pessoas que realmente a gente pode ter troca, né? E o primeiro ponto, acho que vem aí, nem está mapeado aqui, mas acho que quando a gente fala de mercado corporativo, ele é essencial. A gente tem algo lá, uma pressão, né, que tá acontecendo nos últimos anos e que está sendo essencial para a nossa área, que é o ESG, né? Os investidores dessas grandes empresas estão pressionando os boards, essas grandes companhias, a trabalharem com o ESG. Como que a gente pode tirar o melhor proveito do ESG e fazer essa transformação dentro do nosso projeto? Muitos clientes nem sabem que o ESG pode, de fato, se conectar dentro da construção ou dentro da obra corporativa que ele está fazendo. Será que a gente não pode tirar mais proveito disso para justamente conseguir essa transformação, né? E aí, outras perguntas que aparecem. Como que a gente vai instruir essa pessoa, né? Esse cliente, essa pessoa que a gente quer que seja nosso amigo, nosso companheiro nesse momento de transformação social e global, né? Será que faz sentido insistir? Será que não faz? Será que tem coisas que a gente vai colocar ali no projeto que vai fazer parte do nosso default? Ou seja, esse é o nosso entregável e o cliente nem precisa saber se aquilo está dentro de parâmetros sustentáveis ou não, porque talvez ele não esteja engajado nessa causa, mas a gente faz parte da nossa premissa, né? Eu acho que tem isso para vários exemplos na arquitetura, né? Pelo menos no escritório é inquestionável a gente fazer qualquer tipo de projeto sem atender a norma NBR 9050. Isso não existe, né? A gente precisa falar para o cliente que a gente está atendendo a norma de acessibilidade, ou a gente trata isso como default e os projetos não saem assim, ele nem sabe que isso existe, né? Acho que é aí que vai o caminho, né? São perguntas que a gente se fez e que a gente chegou em respostas bem satisfatórias, né? Depois, como criar estratégia, porque vai ter o cliente, sim, que está engajado, que está preocupado, que ele quer atender todos os parâmetros dele em relação a ESG, e tem cliente que não, né? E que estratégias que a gente vai usar para cada um deles? A conta não é a mesma para cada um deles, tá? A gente tem que mudar a estratégia e pensar diferente. Como que essas certificações podem nos ajudar e não nos travar, né? Se você pensar, pelo menos dá para contar nos dedos os projetos do escritório que estão com lead de interiores. Assim, é muito difícil, é uma certificação cara. Mas como que a gente pode pegar essas premissas que estão ali, que existem, que fazem parte do sistema, e colocar elas como defaults de projeto novamente, né? Aquilo é básico, é dali que a gente vai setar, é dali que tem uma regulamentação que a gente vai tirar proveito. E outra, né, que eu acho que essa foi uma questão que a gente trouxe dentro do escritório, que a gente foi mudando, né, ao longo dos anos. Há 5 anos atrás, se um cliente falasse para mim, a gente fez aquele projeto lá no passado, agora a gente está se mudando, a gente vai para uma nova laje. E sabe tudo aquilo que você fez? Esquece, vai ficar ali, eu vou doar, sei lá, vou jogar aquilo fora e a gente vai começar um projeto do zero. Há 5 anos atrás eu ficava mega feliz, eu falava, cara, esse é o melhor dos mundos, agora a gente vai ter um poder criativo aqui máximo, vamos fazer um projetão. Hoje eu fico muito preocupado, porque eu sei que o que estava ali eram produtos muito bons, que tem uma sobrevida muito maior do que a gente está habituado e que tem sim como transformar, ressignificar, e que os conceitos dos projetos têm melhorado 1000% quando a gente tem essas premissas como base, como a gente pega isso e trabalha isso como base de projeto. Tem sido fantástico, tá? Depois eu acho que saiu um pouquinho daquela coisa nossa de achar que sabe tudo, achar que está fazendo melhor e começar a se questionar processos internos. Então, olhar para dentro de casa, né? Nos últimos anos, a gente tem vivido uma aceleração muito grande, principalmente durante, a partir do momento do Covid, né? E aí uma questão que apareceu para a gente, será que no meio desse caminho a gente não perdeu um pouquinho o link com a obra? Ou seja,
Antigamente, né, lá atrás, a gente estava conectado com os processos construtivos, a gente estava vendo a parede ser demolida, a gente estava enxergando o quanto que aquilo estava gerando de entulho. Será que no momento de pós-Covid a gente começou a perder um pouquinho esse contato, principalmente por não estar tão próximo da obra naquele momento, né? Será que a gente pode revisitar e começar a pensar um pouquinho mais sobre isso novamente, né? Voltar para cá? Depois a pergunta que veio e que eu acho que ela tem sido fantástica também, né? Dado esse mundo de velocidade, os clientes cada vez cobrando prazos menores, a gente ficando cada vez mais desesperados, né, com isso. Mas os arquitetos sêniores, os arquitetos que têm mais experiência, eles têm passado o conhecimento que a gente aprendeu sobre desperdício, sobre reuso, sobre projeto mesmo, sobre projetar, para os arquitetos menos experientes, para quem está chegando, para quem está se formando, para quem é estagiário. E essa pergunta vem, tem milhões de exemplos, mas vou usar um exemplo básico aqui. No escritório de vocês estão lembrando para o estagiário, para o arquiteto júnior, qual é o tamanho da chapa de MDF, que talvez se ele diminuir 5 centímetros aquela marcenaria, a gente vai conseguir fazer um aproveitamento total da chapa, ou ligando para o fornecedor e perguntando como que funciona todo aquele sistema para a gente conseguir evitar desperdício e pensar de uma nova forma. Então, aí que tá, vai por este caminho, tá? Depois, como que andam as nossas pesquisas, né? Novamente, no mundo de velocidade, o projeto indo cada vez mais rápido, o nível de dificuldade ficando cada vez mais difícil, o nível de exigência do cliente ficando mais alto. A gente está replicando o que a gente conhece, replicando o conhecimento que a gente já conhece, as especificações que a gente já conhece, o produto que a gente já conhece, ou a gente está garantindo tempo para pesquisa, para ir atrás desses novos fornecedores, para entender de onde está saindo a matéria-prima e usando todas aquelas perguntas que a gente colocou lá em cima como o filtro do que a gente vai escolher como premissa de projeto, né? E depois essa quarta pergunta, que eu acho que ela foi também muito essencial, né? Como que a gente ressignifica o uso de materiais? E, cara, lá atrás, né? Eu vou voltar de novo no exemplo lá de trás. Os arquitetos modernistas fizeram muito isso, né? Eles pegaram materiais que eram subestimados e trabalharam de uma maneira incrível com esses materiais, criando uma nova performance, né? O que é sofisticado, o que era sofisticado há 50 anos atrás não é sofisticado agora. E eu acho que está na hora da gente pegar todos esses conhecimentos sobre produtos sustentáveis, sobre matérias novas, sobre design circular e trazer novas aplicabilidades para produtos que talvez estivessem ali escondidos e que são grandes aliados dessa transformação, né? E depois, um terceiro ponto que para a gente foi essencial é o aprender com quem faz. Então, voltar para a obra. Eu acho que a gente, novamente, acaba se perdendo um pouco nesse caminho por causa da velocidade de projeto. Eu sei que muita gente aqui trabalha em D&B, então o formato é um pouco diferente, né? Não é bem isso aqui que eu estou falando, mas se aproximar de quem está construindo. Quem está construindo tem muita experiência e às vezes a gente esquece disso, acha que o nosso projeto é perfeito, que ele está entregando 100%, que aquilo que está ali vai ser executado. Às vezes ele não está sendo executado porque não é viável. E essas questões nos ajudam a construir um novo parâmetro e começar a entender perguntar para eles também, perguntar para a obra o que está rolando de desperdício ali, o que a gente poderia reaproveitar, que matérias-primas que a gente está vendo que estão sendo descartadas, que são super nobres e que a gente poderia pensar de uma maneira diferente, né? Como que a gente pode abrir esse diálogo? E aí, o quarto ponto, que eu acho que é o que conecta a gente aqui, principalmente aqui, é a questão de dialogar mais com os fornecedores. Então, com quem está aí nessa feira, com quem está produzindo e com quem a gente tem um contato diário, né? Como que a gente pode influenciar nessa rede, nessa cadeia, né? A gente tem um poder de decisão muito grande, assim, principalmente quando a gente fala de mercado corporativo, a gente movimenta uma metragem quadrada absurda por ano, né? Se a gente chegar para esses fornecedores, abrir um diálogo com eles e mostrar as necessidades para onde a gente está querendo caminhar, eu tenho certeza absoluta que com a união a gente consegue mudar um pouquinho o caminho e daqui talvez um ano a gente vai ver esses mesmos fornecedores aqui trazendo produtos com um olhar cada vez mais sustentáveis e não é aquele sustentável estético que a gente estava falando, mas realmente produtos que estão pensando em todos esses requisitos, tá? Ou sei lá, muitos desses fornecedores que a gente está trabalhando aqui que nem conheciam que era uma certificação B, estão lá trabalhando em certificação B, foram certificados e agora estão conseguindo fazer uma produção super bacana e transformando o mercado. A gente tem esse poder, a gente não pode esquecer disso, tá? E principalmente, né, a gente pode cobrar mais, a gente pode se engajar mais, a gente pode bater papo, a gente pode conversar e usar novamente aquele filtro para saber com quem que a gente está interagindo, o que a gente quer usar. E por fim, eu coloquei aqui uma provocação. Por que dessa provocação, né?
a gente tem fornecedores aqui gigantescos, com uma capacidade industrial muito grande, uma capacidade de pesquisa muito grande. A gente tem influenciado eles a pesquisar um pouquinho mais sobre biomateriais e novas formas de produzir aquilo que eles têm nos trazido, né? E aí eu pergunto isso porque a gente teve, durante essa feira de Londres, tinha a parte dos fóruns, tinha a parte mais artística, de design, super bacana, e tinha uma feira que teoricamente parecida com essa, né? Era outra proporção, era uma escala muito reduzida, mas tinha essa feira que chamava Material Matters, e dentro dela a gente tinha só fornecedores, só pessoas que estavam pesquisando biomateriais. E aí, gente, tinha de tudo, mas era uma loucura. Então tinha tecido feito de sobra de casca de milho, tinha tecido feito com casca de abacaxi, tinha concreto que absorvia carbono. Gente, era uma loucura. E a gente ficou encantado. Cara, a gente sabe que a gente tem muitos desses produtores no Brasil, não é negando, tá? E, novamente, a grama do vizinho não é mais verde, a gente tem muita coisa bacana, mas a gente olhava aquilo lá e falava, cara, a gente talvez tenha todas essas matérias-primas, a gente tem todas essas coisas, talvez com mais acesso do que eles, do que na Europa, e por que a gente não está pesquisando isso dentro de casa? Por que a gente não está trazendo isso para a indústria e pedindo, cara, a gente precisa fazer essa mudança, a gente precisa fazer essa transformação, nos ajudem, a gente quer ir para esse caminho, né? Enfim, tinha muitas coisas interessantes. Uma delas que eu até esqueci de colocar aqui, mas que foi muito chocante, né? A gente tinha um fornecedor incrível, assim, ele fazia muitas coisas com alumínio. E eram peças, assim, de uma delicadeza, de uma leveza e com um design, assim, fantástico. Fantástico mesmo. E quando a gente perguntou para ele de onde vinha a matéria-prima, vocês não precisam, vocês já sabem, né? O Brasil é um dos maiores recicladores, não sei se essa é uma palavra boa, mas o Brasil é um país que mais recicla alumínio no mundo, né? E pensando nisso, a matéria-prima está aqui. Por que a gente não tem esse investimento? Por que esse alumínio precisou atravessar um oceano para que a gente conseguisse produzir isso, né? Então aí vem essa provocação. A gente tem muito material, a gente tem muito produto, a gente tem muita gente boa, né? Então, acho que a nossa provocação, essa conversa que a gente está tendo aqui, esse diálogo, vai para esse sentido, né? A gente sabe que o mundo corporativo ele é mega competitivo, e tem pessoas aqui que trabalham no mesmo mercado e que a gente sabe que é assim, né? Que faz parte disso. Mas eu acho que a gente tem um compromisso, eu queria trazer isso como um compromisso para a gente aqui, que é olhar numa única direção, né? Que é repensar e compartilhar essas experiências que a gente está compartilhando aqui, visando um caminho único. A gente precisa mudar, a gente precisa pensar no design praticamente como um design de sobrevivência, porque daqui a pouco talvez a gente não tenha mais tempo, né? E aí, para finalizar, antes de abrir para perguntas e tudo mais, na semana passada, uma arquiteta de escritório me apresentou uma empresa que faz, enfim, reciclagem e tudo mais, e aí eles tinham essa frase no site deles que eu achei genial, e eu acho que tem tudo a ver sobre o que a gente está falando aqui, né? Então, o lixo é um erro de design que precisa ser corrigido. Cara, é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho as nossas escolhas, se unir um pouquinho mais para fazer uma transformação e lembrar que o nosso tempo pode estar acabando, assim, está muito dentro de nós e que a gente tem um pensamento em rede. Então, um ponto que a gente muda aqui, com certeza afeta toda uma cadeia, toda uma geração. E é isso.